É, sejam bem-vindos todos vocês a essa live. Nós esperamos poder compartilhar um pouquinho das nossas vivências e para nós é um momento muito importante, tá? Eu sou a Aline, para quem não me conhece, eu sou assistente social, eu tenho a paraparesia espástica hereditária, SPG 9A, e eu vou fazer agora a minha audiodescrição, ok? Eu sou uma mulher morena, eu tenho olhos castanhos, cabelos curtos castanhos, estou num cômodo de fundo de parede rosa, e à minha direita, uma janela branca e tem um quadro, né, no fundo da parede, viu? Agora eu gostaria que a nossa amiga Carol se apresentasse. Boa noite, eu sou a Carol, eu tenho 41 anos, tenho paraparesia espástica hereditária, meu SPG é 33 e eu sou cirurgia dentista. E agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de olhos azuis, cabelos crespos na altura dos ombros, estou vestindo uma camiseta preta e ao meu fundo tem uma parede com uma janela. Agora nossa amiga Letícia vai se apresentar. Eu sou Letícia, tenho 26 anos, eu formei agora em fisioterapia, eu tenho a paraparesia espástica hereditária, SPG 15, e eu fui especializada em Pilates clínico, com foco na reabilitação funcional e bem-estar gestacional. E agora eu vou fazer a minha audiodescrição visual. O meu nome é Letícia, eu tenho cabelo comprido, cabelo claro, sou branca e de fundo aqui a minha parede é branca também. Tá certo, Lê. Bom, o nosso primeiro bloco, a nossa pergunta inicial, né? Considerando a temática da nossa live, que é convivendo com uma deficiência rara, nós gostaríamos de saber, né? Qual é os impactos, o primeiro impacto, né? De receber um diagnóstico, de ter uma deficiência rara. Eu gostaria que a Letícia, né, falasse um pouco sobre como foi para ela. Eu tive um sentimento de preocupação, de medo do que estava por vir, porque eu fiquei muito preocupada com a situação, do que iria acontecer futuramente comigo. Aí agora eu irei passar para a Carol. Bom, acho que o nosso primeiro sentimento é um sentimento de luto, né? Quando a gente recebe a notícia de que é uma doença que não tem cura e é degenerativa, né? Neurodegenerativa. Então, eu acho que o primeiro sentimento é de luto, né? A gente acha que não tem outra solução. Bom, é verdade, meninas. Eu também passei pelo medo, pelo luto. Eu inicialmente já achava assim que era o fim, que não ia poder ter planos, que eu não ia poder ter sonhos, sabe? Foi muito impactante para mim. E Difícil, né? é difícil. Talvez, até pelo que a Carol mencionou, esse nome neurodegenerativa, ela assusta um pouco, né? E às vezes a abordagem médica, ela às vezes é muito cruel ou muito realista, né? Se ser realista é cruel, eu considero que é. É verdade.
Uhum. E aí, visto isso, né, na nossa dificuldade de aceitar, quando foi que vocês tiveram contato com a ASPEC, assim, com a associação? Quando é que foi que ela entrou na vida de vocês? Quando foi, Aline? Conta pra gente. Nessa caminhada em busca de um diagnóstico, nessa luta, passando por diversos médicos, clínicos, neuro, ortopedia, foram vários, né? Eu falo graças a Deus, né? Eu cheguei na Unifesp e pela estrutura, pelo conhecimento deles, eu recebi, foi onde eu conheci a ASPEC. Eu recebi do Dr. Vladimir durante o meu diagnóstico clínico, né? Porque o meu primeiro diagnóstico ele não foi genético, ele foi clínico e assertivo. Ele me deu um contato, que era para eu entrar em contato com essa pessoa, que eu não conhecia até então, que ela iria me explicar o que era a minha deficiência. E foi muito bom. Quem me acolheu foi a Rejane, via telefone celular. E você, Carol, como foi? Eu também conheci a associação através dos médicos. No meu caso, eu sou tratada na Unicamp, né, pela equipe do Dr. Marcondes, e aí ele apresentou os outros pacientes, né, que tinham a mesma raridade. E aí eu fiquei conhecendo a ASPEC, né? Eu já faço parte desde o comecinho lá, desde a nossa primeira reunião que fundou, eu já tô participando da associação. E você, Letícia, a mais novinha do grupo? Em outubro de 2021, eu realizei um mapeamento genético que eu tive a paraparesia espástica hereditária, SPG 15, e eu entrei para o grupo Superação, da família Superação, com a ajuda da Aline, que ela que me orientou como que eu faria para conseguir entrar no grupo. Um dia a gente é acolhido, no outro a gente está acolhendo. Muito bom, meninas. Isso. Ali, Tá. 3. Número 3. A vida não para com as limitações da deficiência. Como vocês têm se mantido no seu dia a dia, Carol? Eu acho que a rede de apoio, né, a família e os amigos são muito importantes, assim, a gente ser aceito no meio que a gente vive, no ambiente de trabalho, né, a gente ter apoio, ter ali todo mundo que acolhe a gente, eu acho que para mim faz a gente viver mais tranquilamente, assim. E você, Letícia? Então, quando eu trabalhava, quando eu estava fazendo a fisioterapia, eu acho que os meus pacientes que me ajudaram, acho que me fortaleceram assim, porque eu sempre contei para eles sobre a minha doença, o que eu tinha. Eu acho que isso me facilitou muito. Você, Legal. Aline? Então, meninas, para mim, ressignificar o luto do diagnóstico foi o que me ajudou. Eu refazer meus planos, pensar em outras possibilidades da minha vida, me trouxe assim muita esperança para viver. A verdade é essa, esperança para viver. Porque quando a gente fala para se manter no dia a dia, é difícil você ter um equilíbrio, se manter quando você vai perdendo sua capacidade funcional.
perdendo sua capacidade física, para as atividades de domicílio, né? Seja para limpar uma casa, para fazer uma comida, tudo muda. E tudo muda só para nós. Para os outros, não muda. Mas nós temos que conviver e se adaptar. Mas é isso. Ter novos planos foi o que me ajudou a seguir no dia a dia. Então, Agora é você, Aline. olha, aproveitando essa pergunta, eu quero saber de você, Carol, como o cuidado, né, hoje em dia, como o cuidado da saúde faz parte da sua rotina, de um jeito que funciona para você, como que tem sido? Eu acho que a gente primeiro tem que encontrar qual é a nossa forma de reabilitação, né, que encaixe, enfim, na nossa vida, nos nossos horários, né, na nossa possibilidade. E eu acho que a reabilitação ajuda muito, porque a gente consegue continuar fazendo, né, as atividades do dia a dia, como a Aline comentou, que tudo vai ficando mais difícil. A reabilitação vai ajudando a gente a manter, né, o nosso saudável, assim, né, a manter a nossa rotina. Então, eu acho que é muito importante a gente não parar, né, de fazer as atividades corriqueiras, de trabalhar, né, no que for possível e continuar. Por isso que a reabilitação em si é muito importante. Agora, a Letícia, como profissional, vai falar pra gente, né, Letícia? Então, Lê, como foi? agora é uma opinião de peso, hein? Então, como profissional e eu como pessoa com deficiência, eu destaco a importância do apoio psicológico. Do apoio psicológico para definir o nosso tratamento de saúde e para avaliar também as questões emocionais que eu acho que todo mundo precisa, e eu acho que não só as pessoas que têm deficiência, eu acho que todo mundo precisa. Mas aí, tipo assim, deve ser conversado com a pessoa, porque nem toda pessoa admite que é necessário, que ela está precisando disso. Eu acredito que seja isso. Muito bom, meninas. E você, Para Aline? mim, assim, eu tenho o cuidado da saúde como um combustível para viver. Até vem de encontro à nossa pergunta anterior, né? Como que a gente se mantém no dia a dia? Não, nós não se mantemos só de planos e sonhos, né? Temos que estar adaptada à nossa nova realidade. E o que é muito legal escutar, assim, antes a opinião de vocês, e agora eu quero compartilhar a minha, duas questões que vocês colocaram. A Carol trouxe a importância da reabilitação, que a pessoa, né, vê o que se adequa à necessidade dela e à oportunidade que ela tem de acesso. E o que a Letícia falou, a questão do tratamento da saúde mental, seja ela com a psicologia, com a psiquiatria, seja como for a nossa necessidade. Então, assim, para mim hoje, eu me dedico à reabilitação, eu tenho a oportunidade de estar num bom lugar, estar bem assessorada por bons profissionais e ter um acesso, né, privilegiado à reabilitação. E isso tem me trazido muita esperança. A dedicação na reabilitação, para mim, é o meu processo de cura. Que legal, né? E a gente, Legal, assim, a né? gente está falando sobre, né, seguir a vida e continuar.
Agora a Letícia, né, apareceu lá no grupo como recém-formada em fisioterapia, né? Pôs lá as fotos da festa de formatura. E aí, Letícia, eu queria que você contasse para a gente como é que é a sua experiência, né, tendo deficiência e escolhendo fazer fisioterapia, né, escolhendo cuidar também, né? O que foi importante para você para essa escolha? Então, eu sou uma pessoa muito comunicativa. Gosto de conversar com as pessoas, tanto durante o meu atendimento e o acolhimento dos meus pacientes, eu acho que foi essencial na, na fase da minha vida por lá. E foi de uma forma muito prazerosa de compartilhar. Eu acho que isso que me facilitou a tratar os meus pacientes e conseguir uma melhora na vida deles. Muito legal. E você, Carol, como que é o seu atendimento, o seu tratamento com os pacientes, esse envolvimento, como que é? Na verdade, a nossa deficiência, né, não me atrapalha no trabalho em si, né? Dentista trabalha com as mãos, enfim. E eu tenho pacientes maravilhosos que super aceitam a minha condição mais devagar, né? Vamos dizer assim, um pouquinho mais lento. Mas é super tranquilo, assim. Eu também acabo conversando com eles, contando, a gente troca experiências, né? Porque todo mundo tem as suas dificuldades. Eu acho que isso aproxima muito mais, né? A gente dos pacientes, né? Ai, que legal, meninas. Eu acho que isso é muito importante e fico feliz em saber. Feliz por vocês ainda terem acesso, né, ao campo de trabalho e feliz por vocês estarem tendo boas experiências, né? Já que nós sabemos que está aí o capacitismo, muito preconceito que nós enfrentamos. Então, ter essa, né, liberdade, esse conforto de trabalhar sem preconceitos é uma bela oportunidade, uma bela experiência. Eu fico muito feliz, viu? Olha, pessoal, temos dois exemplos bons a ser seguidos, né? Ô Aline, agora, o que você aprendeu sobre se respeitar e continuar vivendo bem? Essa pergunta é muito importante, Letícia. Olha, não foi tão simples esse reconhecimento, sabe? Para mim foi muito difícil admitir. Eu dizia para mim mesma que aceitava ser deficiente, mas eu não aceitava falar para as pessoas que eu era deficiente. Então, essa forma era como se fosse uma capa, né? Que eu queria me vestir para não assumir a minha nova realidade. Até que nas terapias, a minha terapeuta, né, na época, começou a falar comigo que a importância de você compartilhar a sua necessidade, que o próximo nem sempre vai estar atento ao que nós precisamos de auxílio, né? Esse foi um ponto. Aceitar o uso do dispositivo auxiliar, para mim, também entra na situação de respeitar, porque eu tive muitas quedas devido ao desequilíbrio. Então, assim, até que chegou um ponto que eu acabei caindo e machucando a cabeça, né? Foi até num banheiro meu e tudo. O médico falou, olha, se acontecer de novo, é perigoso, um trauma mais forte, né? Então, você precisa usar um apoio, um auxílio. E aí? Porque nós enfrentamos sozinha. Mas você usar um dispositivo auxiliar
você depende das pessoas e do meio em sua volta. Então, você enfrenta de novo os olhares, a dificuldade de acesso dos lugares. Então, não entra o andador. Ou pode ter pessoas aqui que usam cadeira de rodas. Quantas vezes a gente não consegue ter acesso, né? Então, eu passei por essa situação, mas ao me respeitar, ao me colocar, ao deixar transparecer, né, a minha necessidade, foi muito bom, entendeu? Foi muito bom. Rever relacionamentos, rever falas preconceituosas, e entender que muitas vezes o outro está falando sobre ele, não sobre você, entendeu? E Uhum. foi nesses sentidos, meninas. E você acha que faz diferença, Aline, quando a gente encontra pessoas que acolhem a gente de verdade, né? Que dão esse apoio? Muita, muita diferença, sabe? O que acontece? Nós começamos a sentir que nós também fazemos parte do mundo quando nós somos incluídos. Quando nós somos incluídos, quando nós podemos estar no mesmo ambiente que os outros, quando não nos, quando nós não estamos, não estou aqui falando que ajuda não é importante. Nós queremos e precisamos de ajuda, mas nós também precisamos da liberdade de acesso, de escolha. É o acesso, sabe? Eu dei até um exemplo engraçado de um deficiente que vai no restaurante. Aí o garçom fala: quer que eu sirvo para você? A minha resposta é não, porque eu gosto de olhar minha comida. Então eu digo: não, não precisa servir, mas quando eu terminar, eu agradeço para você levar meu prato. Isso eu não aprendi da noite para o dia. Eu aprendi com o tempo que seria a melhor forma de falar para a pessoa, né? Como ela pode colaborar comigo, no caso. Qual outra parte? Uhum. E eu acho que é o momento quando a gente sente a diferença do acolhimento, seja da família, dos amigos, qualquer meio que quem a gente esteja, é que a gente deve sempre lutar pelos nossos direitos, nem que seja o básico, entendeu? Mas que nós devemos acreditar, lutar, falar, olha, assim para mim é ruim, eu não tenho como chegar até aí. Por exemplo, já me ofereceram uma vez, eu estava na ocasião usando a cadeira de rodas, pode vir, nós vamos ter o prazer de pegar você, os homens pegam você e leva para cima. Eu falei, não, não quero. Então, assim, é uma situação, a situação que às vezes a gente se encontra meio que vexatória, sabe? Então, vocês que estão aqui assistindo a live, que tem o convívio, né, com pessoas com deficiência, eu gostaria de falar, aproveitar essa oportunidade. Apoio, sim, mas com liberdade, tá bom? Muito bem. E agora a gente falando de apoio, né? Vamos puxar um pouquinho o saco da nossa associação, né? Eu acho que a associação é isso, né? Ajuda a gente a lutar pelos nossos direitos, apresenta outros pacientes que têm as mesmas condições que a gente. Mas eu queria saber, assim, para vocês, o que a associação representa na vida de vocês? Com a Letícia, eu vou começar. Fala, Pode Lê. ser? Então, hoje Sim, a ASPEC representa a minha força, a minha adaptação. E a prova que eu não sou definida pelo diagnóstico.
Eu acho que isso que poderia, poderia definir. E para você, E Aline? para você? Olha, para mim é muito importante, muito importante. Vocês lembram que eu falei que foi muito difícil você perder a capacidade laborativa de sair do trabalho? Eu, enquanto assistente social, não consegui uma reabilitação no meu trabalho e na época que foi muito próximo, né, o diagnóstico e o processo da aposentadoria por invalidez, foi muito difícil. Não foi difícil saber que eu tenho uma deficiência, mas foi difícil eu ter que deixar o meu trabalho. E aí, na ASPEC, eu fui convidada, né, a participar do núcleo de apoio ao associado. E, assim, para mim foi muito esperançoso, né, esse convite. E é através dele que o meu trabalho continua. O meu trabalho, ele não parou. Eu só parei com o trabalho laborativo, né, que diz. Mas o meu trabalho, ele continua. Então, assim, eu tenho essa facilidade, né, em trabalhar com acolhimento e também tenho a vivência. Isso facilitou muito, né, em compartilhar as minhas experiências. Chegaram, tá. Porque o que acontece? O nosso próximo, muitas vezes, é nós mesmos. Então, a forma que um dia eu fui acolhida é o que eu tento fazer. Cada pessoa que eu pego contato, às vezes eu encontro pessoas na rede social. Eu faço abordagem na rede social como pessoa, né? Com representatividade. E digo, juntos somos mais fortes. Com certeza. Ô, Aline, o que te ajudou a seguir em frente e continuar acreditando na vida, mesmo nos momentos mais difíceis? Olha, para mim, o acolhimento da Rejane foi muito importante para mim. Para vocês terem uma ideia, nós ficamos 45 minutos no telefone. Ela me escutou, choro, lágrimas, de desespero, de tristeza, de medo, de tudo, né? E ela me escutou. E antes de finalizar o atendimento, ela falou comigo: olha, me escuta o que eu vou te falar. Você pode morrer de qualquer outra situação de saúde, né? Mas você não vai morrer por conta da deficiência. Você vai morrer com a deficiência. E fui muito assim, acolhida neste momento, não só neste momento, né? Porque logo que eu cheguei no grupo, eu também recebi um outro acolhimento muito importante que eu gostaria de mencionar aqui para vocês. Quem já faz parte da família Superação conhece. Quem não, são pessoas que às vezes já são amigos ou que já atendeu. O Arthur, filho da Nayara. A Nayara também aqui da Zona Leste de São Paulo, na época, né? E ao conversar, o meu desejo era o quê? Conhecer alguém que também tinha paraparesia espástica. Eu nunca tinha visto e eu queria muito. Ela falou, nós podemos combinar. E nós combinamos esse encontro. Ele ocorreu num fast food. O Arthur era uma criança, acho que ele tinha por volta de 6 anos, que é o tempo que eu estou na ASPEC, e ele era uma criança linda, cheia de vida, pulava, ele tem a idade próxima da minha filha, era uma alegria total. E a Nayara foi falando, você tá vendo? Eu procuro passar para o meu filho que ele pode tudo. Então,
também foi bem impactante para mim, sabe? Aí, nesses momentos, foi me ensinando que eu tinha que parar de olhar a limitação, que eu precisava olhar a possibilidade, sabe? O interno, o que eu era. Eu não era apenas a assistente social que não está mais indo trabalhar. Eu não era apenas aquela mulher que estava andando com apoio, sabe? E foi muito legal essa experiência. Para mim, é o que eu gostaria de compartilhar com vocês em relação a essa pergunta, tá? Eu já falei, né? Agora eu quero saber, meninas, a palavra de vocês. O que vocês diriam para uma pessoa que recebeu ou que está recebendo recentemente o diagnóstico de uma deficiência rara? O que vocês falariam? Eu falaria que assim, desde quando eu estava me formando, eu posso dizer que eu acredito muito que pelo fato de eu ter a minha doença, isso impulsionou muito os meus pacientes sabendo da minha doença, da minha situação, mas eu acho que teve uma melhora bem significativa em relação a eles. Isso eu fiquei muito feliz. Uhum. E você, Carol? O que você diria para essa pessoa? Eu acho que, assim como você já expôs, para mim também não foi fácil assumir para as pessoas, né, que eu tinha uma deficiência, enfim. E aí eu acho que a gente precisa primeiro vencer o nosso preconceito, né? Porque a gente tem uma deficiência, mas a gente não é a deficiência, né? A gente pode tudo além da deficiência, né? A gente pode ter profissão, a gente pode ter família, a gente pode continuar fazendo as atividades do dia a dia, claro que um pouquinho mais lento ou do nosso jeitinho, mas a gente não é só deficiência, então a gente tem que continuar, né? Ah, sim. Verdade. É muito importante. É, eu colocaria que, eu diria, né, para a pessoa, olha, você não tem outra vida para viver. Você só tem essa vida. Então, aproveita a oportunidade, aproveita as possibilidades, porque sim, nós vivemos de uma nova forma. Nós não somos o que fomos no passado. Mas tudo bem também. Quem é o que era no passado? E uma coisa legal que uma vez uma pessoa me falou e me ensinou muito sobre isso, nós temos a deficiência física. Existem pessoas que têm outros tipos de deficiência. E não estou agora caracterizando a deficiência de saúde, não. Tem pessoas que têm deficiências de força de vontade, deficiência de olhar o próximo. Então, essas são as piores deficiências que nós temos que enfrentar. Porque no nosso caso não foi uma escolha. Não foi uma escolha. Nós não escolhemos ser deficientes e ter uma limitação. Então, mas nós não temos escolha, nós temos que nos adaptar. Eu queria dizer que é possível, que é possível. É isso que eu queria dizer. E para vocês, qual é a frase que representa que nós, quem somos nós, né? Quem é vocês, além do diagnóstico, Carol? Olha, em uma única frase difícil, né? Mas eu acho que a vida. Pode falar mais, pode falar mais. Eu acho que a nossa vida não para com a limitação da doença, né? É o que você falou, a gente não escolheu
ter essa deficiência, mas a gente pode escolher se a gente vai parar, né? Se a gente vai ficar no sofá esperando, ou se a gente vai escolher viver, né? Escolher continuar, escolher, né, se reabilitar e correr atrás dos nossos planos e dos nossos desejos. Era só É uma bem. frase, ó. Falei um montão. Muito E bom. você, Lê, e Letícia? você? O meu corpo vive com uma deficiência, mas isso não define quem eu sou. Mas eu continuo sendo uma pessoa que tem muita fé, propósito e vontade de vencer. Ai, Eu que acredito bonito. muito nisso. E eu diria que nós vamos à luta atrás de uma vida cheia de possibilidades. É uma frase para mim assim que inspira, sabe? Não menosprezo, porque quando a gente se encontra diante de um diagnóstico de deficiência rara, também ter um impacto da saúde mental, é muito difícil a pessoa pensar em possibilidades. Ela não pensa. Com o impacto de receber essa notícia, o que que nós passamos? Por depressão, por baixa autoestima, temos um caminho árduo, um caminho difícil. E ter essa expectativa de vida é difícil, mas quando nós conseguimos se organizar, recebemos o apoio, né, da família, dos meios, serviços, os acessos, o posto de saúde, a igreja, o shopping. Quando o shopping nos recebe bem, é mais fácil, a gente tem vontade de voltar e se torna o quê? Um momento prazeroso, entendeu? E não é só o shopping, eu estou aqui citando uma coisa aleatória, mas quando a gente fala de acesso, é esse tipo de acesso, sabe? Que nós venhamos ter a liberdade de expressão, de ser quem nós somos, aonde estivermos, somos pessoa com deficiência e não a deficiência. Com certeza vocês acrescentaram muito em tudo que falaram. Agora eu gostaria, meninas, que vocês fizessem, né, as palavras de vocês, como vocês gostariam de finalizar. Antes de eu finalizar, pode falar. Eu gostaria de agradecer a Aspec Brasil por ter me convidado, eu também aos meus amigos que assistiram, a minha família. Muito obrigada, gente. Legal, Lê. Você, Carol. Eu quero agradecer o convite da Aspec Brasil para ser a convidada hoje da live. Quero agradecer todo mundo da Aspec, que eu acho que é muito importante a gente estar ali participando do grupo, trocando experiência, né? Trabalhando junto para ter mais informações da doença. Então, eu acho que a associação para a gente é muito importante. Eu queria agradecer muito todo mundo que está dentro, que trabalha, todo mundo que quis se associar e participar. E é isso. Então, meninas, eu também gostaria de agradecer a SPEC por esse trabalho tão maravilhoso, por esse acolhimento, e eu gostaria de ressaltar aqui uma informação para todos vocês. Quem não nos segue, a nossa rede social é a SPEC Brasil, nós temos o Instagram, nós temos YouTube e também o nosso site. Tem muita informação, todas as informações da nossa associação são informações técnicas, responsáveis, através da equipe do núcleo médico científico, né, Carol? No qual a Carol também participa. E eu gostaria de dizer, lembrar, né, vocês, que a associação ela acolhe 5 deficiências. Hoje nós estamos representando o subtipo não, a paraparesia espástica hereditária. É o nosso
diagnóstico, mas a associação acolhe também a esclerose lateral primária, a paraparesia espástica tropical, que ela é transmitida pelo vírus HTLV, Jorgen-Larson, e também a stiff person, que é a síndrome da pessoa rígida. Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer situação, vai lá no nosso site, manda mensagem, nós estamos disponíveis para receber, acolher. Quem já faz parte da associação, quer colaborar, contribuir de alguma forma, nós precisamos muito, porque assim como um dia nós fomos acolhidos, outras pessoas ainda vai precisar. E cada um fazendo uma parte, a nossa rede, a nossa ponte, ela vai ser maior. Então, eu gostaria de agradecer a cada um que aguardou, nossos amigos, familiares, muito obrigada mesmo por esta oportunidade, tá? E foi um prazer estar com vocês. Meninas, também quero agradecer pela dedicação, pela paciência e por vocês contribuírem tanto com esta live, viu? Beijo e boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É.